Então, primeiramente, eu quero saudar o professor André Machado Maia, que auxiliou muito na estruturação desse encontro, advogado e professor da Fundação do Ministério Público. Uma saudação muito especial e um agradecimento pela disponibilidade também ao doutor Eduardo Galhardo, juiz de garantias de Santiago do Chile, que com certeza trará para nós, nessa discussão, dados importantes, principalmente sobre a prática, a questão objetiva e prática do juiz de garantias. E também uma saudação muito calorosa e efusiva ao professor Gustavo Grandinetti, que é advogado, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É uma satisfação muito grande poder contar com a presença de todos vocês e um agradecimento muito especial, tá, pela disponibilidade de estar conosco nesse encontro. O colega Rogério Gesta Leal me pediu que fizesse uma saudação especial a todos os senhores. Ele gostaria de estar presente hoje nesta abertura, mas ele tem um compromisso também num evento telemático neste mesmo horário e não pode estar presente. Mas deixa o abraço e o agradecimento a todos os senhores. Este evento ele tem a participação das pessoas que estão acompanhando ele. Até o momento, segundo a informação que eu tenho aqui, nós temos 86 inscritos acompanhando esta live e, posteriormente, esta live ficará no canal do YouTube disponível para ser vista a qualquer momento. O tema, o juízo de garantias, ele traz grande controvérsia. Ele tem uma grande controvérsia aqui no Brasil, porque tem pessoas que defendem ardentemente, como tem pessoas, né, tanto no meio jurídico como fora dele, que demonizam o juizado de garantia. Existem questões práticas que são apontadas por aqueles que são contrários ao juízo de garantia, dizendo que o judiciário brasileiro não tem condições estruturais de ter o juízo de garantia, e tem as questões doutrinárias que também têm os contras e os a favor. Nós temos uma lei recente que cria o juízo de garantias, mas que, especificamente no que tange ao juízo de garantia e a outros temas, ela está suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão monocrática, por enquanto. E não se sabe quanto tempo ela ficará suspensa. Mas é importante o debate sobre essa questão, porque seja qual for o desfecho do Supremo Tribunal Federal, favorável à implantação do juízo de garantias, ou contrário à implantação do juízo de garantias, ela vai nos trazer um impacto no andamento e no entendimento das questões processuais penais. Então, isto demonstra a importância desse nosso debate e, com certeza, né, ele fará com que aquelas pessoas que ainda têm dúvidas possam se abeberar de melhores conhecimentos, né, e bem como nós termos uma perspectiva do que vem pela frente. Os senhores eu pedi para o professor André que fizesse os contatos prévios para estabelecer mais ou menos a forma do desenvolvimento da conversa e, pelo que me ficou passado, nós começaríamos inicialmente com uma exposição do professor André e depois os senhores entrariam gradativamente no assunto, tendo também cada um o seu espaço para falar. Eventualmente, virão algumas perguntas dos participantes que eu, como moderador, vou formulá-las ou no decorrer, para não perder o time, né? Ou as deixarei para o final. Tá? Então, renovando as saudações a todos os senhores, de imediato eu passo a palavra ao professor André Machado Maia. Muito obrigado, desembargador Sérgio Blatz. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui, podendo conversar sobre um tema que é um tema que me acompanha há tanto tempo, o tema do juízo de garantias, né? Na presença de dois grandes amigos e também dois grandes professores, né?
Dr. Luiz Gustavo Grandinetti e o querido amigo Eduardo Galhardo, né? Uma grande responsabilidade também falar sobre juiz de garantias na presença de um juiz de garantias, mas eu fico tranquilo porque eu já conheço o Dr. Eduardo Galhardo de longa data e tenho certeza que nós convergimos muito mais do que divergimos, e tudo aqui, temos grande chance de ter aqui um enorme diálogo. E uma grande satisfação também compartilhar com o senhor, desembargador, esse painel aqui, né, reencontrá-lo depois de alguns anos, né, tive a satisfação de poder trabalhar com o senhor, ser seu assessor no tribunal durante 3 anos, aprender bastante, aprendi muito naquele momento, e é sempre bom lhe reencontrar e conversar com o senhor. Bem, eu na nossa combinação aqui sobre a divisão de tempo e tudo mais, eu me propus a ser bastante sintético, bastante objetivo, porque eu reconheço que acho que, na verdade, o que mais pode contribuir com as nossas divergências e os nossos debates, como o senhor colocou, desembargador, aqui no Brasil sobre o juiz de garantias, é uma visão prática do Eduardo Galhardo sobre a implantação do juiz de garantias no Chile, que esse ano, né, Eduardo, em dezembro completa 20 anos, né, 2 décadas da reforma processual penal do Chile, 2 décadas da implantação do juiz de garantias. Eu tenho certeza que muitas das dúvidas e dos questionamentos que são feitos aqui no Brasil, das críticas que são feitas aqui no Brasil sobre dificuldades estruturais, tu poderás contribuir com esclarecimentos, porque o Chile certamente já passou por problemas muito semelhantes, muito parecidos, né? O que eu gostaria de destacar, na verdade, é que esse tema, essa figura processual que se cria agora legislativamente no Brasil, e veja que não é tão nova assim, porque em alguns estados já havia varas de investigação criminal, com um juiz específico para investigação criminal, que é justamente na essência o que se trata, o juiz de garantias, né? O resultado do juiz de garantias. Esse tema ele vem, na verdade, reforçar, e isso precisa ser dito, me parece, uma questão muito importante relacionada à justiça processual penal, que é a questão da imparcialidade, né? Algo que fica um pouco adormecido no âmbito do nosso sistema de administração de justiça em razão das características e da estrutura, do modelo, né, do nosso sistema de administração de justiça, né? Pouco se fala no Brasil sobre o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal imparcial. E se isso é um direito, eu costumo dizer, o outro lado da moeda é que isso é também um dever imposto ao Estado, e isso é um dever imposto ao juiz representante do Estado, né? O dever de atuar com imparcialidade. E ainda que se acredite, e eu acredito, que a grande maioria dos juízes se esforça e procura atuar com imparcialidade, fato é que o nosso modelo de administração de justiça, seja porque a gente tem um juiz desde o ato de homologação do auto de prisão em flagrante até o ato da sentença, seja porque o nosso modelo de administração de justiça é um modelo pautado na escritura, no catálogo de documentos dentro de autos, né, organizados de maneira cronológica e burocrática, justamente para que, ao final, o juiz possa fazer a sua investigação, a sua análise do que aconteceu e formar a sua opinião. Esse modelo ele acaba sendo um modelo, eu digo, pouco amigável, digamos assim, à garantia da imparcialidade, né? Nós temos nesse modelo escrito, nesse modelo burocrático, nesse modelo de investigação oficial, que é um modelo absolutamente relacionado e com a ideia, aquela originária de busca da verdade real através do processo penal, nós temos um modelo muito pouco amigável à garantia da imparcialidade, no sentido de que há muitas brechas para a perda de imparcialidade em momentos anteriores ao momento do convencimento do juiz, da formação do convencimento lá na sentença. E aí nós temos, por exemplo, a contaminação do juiz pela sequência de decisões judiciais proferidas ao longo de toda a persecução penal.
desde o momento da investigação criminal, do primeiro momento até o momento da sentença. Então, a formação do convencimento ela não é algo repentino que acontece exclusivamente na sentença, né? É algo que vem se construindo desde aquele primeiro momento. E o contato do juiz nessa fase investigatória, com todos os elementos produzidos e com o ponto de vista, principalmente, da autoridade policial e do Ministério Público, que são os responsáveis, né, os agentes, operadores jurídicos que atuam nesse momento, esse contato do juiz, ele acaba aproximando muito o julgador de um ponto de vista, de um dos pontos de vista a respeito daquele caso penal, o que dificulta muito e vai minando, vai diminuindo muito, vai fragilizando muito a sua posição de equidistância em relação às duas partes, aos dois pontos de vista. Normalmente, quando a defesa entra já na fase do processo penal, a defesa já entra diante de um magistrado que já tem um início de convencimento formado a respeito daquele caso. E o trabalho não passa a ser apenas de busca pelo convencimento, mas antes disso uma desconstrução de um convencimento para então construção de outro, né? A questão da imparcialidade está estritamente relacionada com a ideia do juiz de garantias, que é, na verdade, a ideia de separação do processo penal em duas fases estanques e bem separadas, que é uma fase de investigação preliminar, orientada à formação da opinião pelo Ministério Público, e uma fase, posteriormente, de instrução, produção de provas e julgamento, né? Isso é um movimento que se iniciou na Europa na década de 80, é um movimento que depois contaminou e se espalhou pela América Latina na década de 90, nos 2000, né? E que agora chega até a nossa reforma do processo penal brasileiro, justamente com essa ideia, como ideia de reforço da imparcialidade. Então, aqui o importante é dizer que a figura do juiz de garantias não difere em nada da figura do juiz que hoje atua no Brasil na fase de investigação preliminar. E esse é o primeiro ponto que eu preciso destacar. O juiz de garantias vai fazer no processo penal exatamente o que o juiz hoje faz na fase de investigação criminal. Lá. A diferença é que ele não segue na instrução do processo exatamente para que, no momento principal, no centro do processo, que é o momento de instrução de produção de provas, porque é com as provas que se busca o convencimento do juiz, nesse momento, o juiz entre no processo em posição de equidistância, ou seja, numa posição absolutamente intermediária em relação às teses de acusação e às teses de defesa. E é disso que se trata quando nós falamos de imparcialidade. Então, essa separação de fases processuais, com a criação de um juiz de garantias, ela se presta justamente a otimizar a imparcialidade não do juiz de garantias, mas do juiz que vai julgar o processo ao fim e ao cabo. Claro que aí nós temos uma série de dificuldades estruturais aqui no Brasil, que são diferentes das dificuldades estruturais do Chile e de qualquer outro lugar, que são diferentes do que se vivenciou na Europa, né, quando se criou essa ideia de juiz da investigação preliminar, e aqui o momento não nos permite avançar em relação a isso, mas tenho certeza que no final, no diálogo aqui, em especial com o Eduardo, que vai nos trazer o ponto de vista do Chile, mas também com o Grandinetti, que vai nos trazer todo um histórico das reformas brasileiras aí dessa ideia do desenvolvimento da ideia do juiz de garantias, a gente vai poder dialogar bastante a respeito de alguns problemas estruturais que eu antecipo nesse momento para deixar aqui, né, a ideia, me parece que são absolutamente superáveis e o que nós estamos vivenciando nesses meses de pandemia, né, está nos mostrando que é possível superar dificuldades estruturais com o uso de tecnologia. E nós conseguimos, nós temos condições de, com o uso da tecnologia, superar dificuldades estruturais de falta de juízes em algumas comarcas, de distâncias entre comarcas, ou seja, mas nós precisamos realmente uma implementação cautelosa dessa figura, né, para que não se corra o risco de atropelar a implementação do juiz de garantias, né, e com isso inviabilizar a sua efetivação. Muito obrigado, desembargador. Deixo com o senhor a palavra aí para ouvir os nossos colegas. Muito bem, André. Para que nós tenhamos uma ideia do que está nos ouvindo, nós estamos próximos de 200 pessoas já assistindo a esta live. Tá? O número vem crescendo, estamos bem próximos de 200. Eu penso que agora, então,
eu passo a palavra para o doutor Eduardo Belardo, tá? Para que ele nos traga a experiência prática do que se vivencia no Chile. E, por final, aí nós vamos ouvir a palavra do professor Grandinetti, que vai fazer o fecho dessa questão, trazendo as questões do Brasil, historicamente no mundo, e também a questão como é que ela se desenvolve no Brasil. Doutor Eduardo, com a palavra. Então, se escuta bem? Sim, escutamos bem. Se escuta? Ah, perfeito. Então, boa tarde a todas e todos, desembargador Blattes, amigos Chavelli, amigos André, professor Grandinetti. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar nesse evento que é tão importante, né? Não só para o Brasil, mas em geral o que acontece no Brasil pelo tamanho e a influência dessa nação é importante para toda a nossa região. Então, a questão do juiz das garantias, o que eu quero tentar explicar hoje é que o juiz das garantias hoje, modernamente, é uma condição fundamental para garantir o devido processo penal num Estado de Direito. Isso tem a ver com que a instituição do juiz das garantias normalmente é muito controversa porque é uma mudança de paradigma que questiona a maneira em que as coisas sempre têm sido feitas. Eu vou a propósito da fala do André, quando eu comecei como juiz das garantias, já há 20 anos, eu só fui juiz das garantias na minha vida. Um colega bem maior, que tinha sido juiz no modelo inquisitivo, ele dizia, mas vocês questionam nossa capacidade, nossa honestidade profissional ao dizer que não somos imparciais? Não, não é isso. Eu simplesmente estou reafirmando que o senhor é um ser humano e que, em consequência, não é diferente ao resto dos seres humanos e que, em consequência, não está em condições de julgar imparcialmente um cidadão se o senhor não é epistemicamente ignorante. Afinal, o juízo das garantias tem a ver com isso. Veja bem, normalmente se diz, isso é certo, que o princípio fundamental do sistema entre aquele que exerce a persecução criminal, quer dizer, o órgão acusador, e aquele que julga, a jurisdição. Embora a concretização desse princípio hoje, na minha opinião, exige outras coisas, sem a qual a separação de acusador e julgador acaba sendo simplesmente uma questão retórica no plano político normativo. E isso leva ao risco de acabar considerando como sistemas mixtos, acusatórios, modelos que na prática funcionam, operam sob a lógica do processo penal inquisitivo. De fato, a concretização do princípio acusatório, como o André já insinuava, exige uma questão às vezes ignorada, que é a diferenciação estrutural e epistêmica entre a fase ou etapa preliminar de investigação e a fase de julgamento. No caso chileno, na verdade, o processo é trifásico, tem 3 fases: a investigativa preliminar, a intermédia, que tem a ver com o controle da legalidade das provas do Ministério Público e da polícia, e a fase de julgamento perante um colegiado de 3 juízes. O juiz das garantias atua nas 2 primeiras fases. Essa diferenciação significa, primeiro, que a fase de investigação tem uma natureza só preparatória, de caráter preliminar, embora possa ser muito relevante. Mas quando a gente diz que a fase de investigação é preparatória, o que nós queremos enfatizar é a ideia fundamental que a decisão de inocência ou culpabilidade do réu no julgamento não se verifica em função da informação que foi recolhida na fase de investigação, mas só em função das provas produzidas pelas partes no contexto da audiência de julgamento oral.
com sujeição estrita aos princípios de oralidade, concentração, imediação, contraditório, publicidade, enfim. Então, isso significa que a fase de investigação, quer dizer, isso não significa que a fase de investigação não seja relevante. Nessa fase se adoptam decisões importantes, medidas afetatórias de direitos fundamentais, como grampos telefônicos, medidas cautelares. Aliás, a informação recolhida nessa fase é relevante para o Ministério Público adotar decisões estratégicas, como, por exemplo, o princípio de oportunidade, a suspensão do procedimento, ou para preparar a acusação, mas também relevante para o exercício pleno, amplo do direito de defesa. Então, aquilo que eu estou tentando explicar permite entender como é indispensável e fundamental a instituição do juiz das garantias para o devido processo, em dois sentidos. Primeiro, se nós concordamos que o julgador deve decidir unicamente com sustento nas provas produzidas pelas partes no julgamento oral, então é evidente concluir que esse julgador não pode conhecer os autos, não pode nem sequer ter acesso físico à informação que foi recolhida na fase anterior de investigação. Quer dizer, deve ser um juiz epistemicamente ignorante, que só vai começar a conhecer os fatos do caso criminal quando comece a atividade probatória das partes no contexto da audiência oral. Em segundo lugar, também acaba parecendo um pouco óbvio que o juiz que atua na fase de investigação não pode ter nenhum compromisso com o resultado e o sucesso do julgamento e com o resultado e o sucesso da investigação. Quer dizer, seu papel, sua função é só controlar a legalidade da atividade das agências de persecução criminal, quer dizer, do Ministério Público e das polícias. Então, isso tem a ver não só, como o André dizia, com a imparcialidade do julgador, mas também tem a ver com a imparcialidade do juiz da investigação, do juiz que controla a investigação. E isso tem a ver com, na minha opinião, explica, justifica a necessariedade de ter um juiz de garantias num processo penal democrático. A separação entre o juiz da fase de investigação e o juiz da fase de julgamento oral é uma condição fundamental para o devido processo. Por isso, na verdade, a existência da prevenção da competência, finalmente, embora as boas intenções de qualquer juiz profissional, acaba fazendo que o princípio constitucional do juízo acusatório, finalmente, é uma cruel ironia, né? Porque sob essa estrutura, o julgador que vai decidir a inocência ou a culpabilidade do réu já conhece os autos, já conhece a informação que foi recolhida na etapa preliminar. Pior ainda, aquele julgador, inclusive, adotou decisões jurisdicionais na fase de investigação, como ter decretado medidas cautelares, grampos telefônicos, levantar o sigilo do secreto bancário, enfim, tantas coisas, né? E por isso, epistemicamente, é impossível pensar que esse réu vai ser julgado finalmente em base às provas produzidas pelas partes. Na verdade, que o único jeito, a única maneira de garantir uma autêntica imparcialidade do julgador nesse esquema seria, me perdoem a metáfora, praticamente, eu sempre digo, fazendo uma lobotomia epistêmica na cabeça do juiz, né? E assim nós vamos garantir que ele vai julgar sem conhecer, sem considerar, sem base na informação da investigação, do inquérito, enfim. Nessa estrutura, finalmente, o juízo simplesmente é um exercício de corroboração das hipóteses investigativas que foi desenvolvida em base na informação recolhida pela polícia e o Ministério Público. Não dá mesmo
para confiar cegamente que o caso vai ser resolvido em função das provas. Aí nós, estruturalmente, não vamos estar perante um julgador imparcial. Em consequência, tampouco se respeita amplamente o princípio de inocência. Mas, desde outro ponto de vista, desde outra óptica, sem a separação funcional e orgânica do juiz da investigação e o juiz ou os juízes do julgamento, também é muito difícil que a jurisdição possa cumprir a sua missão de tutelar direitos fundamentais na fase de investigação. Quer dizer, também isso compromete, enfraquece a imparcialidade do juiz da investigação, porque a prevenção da competência, a experiência prova, na minha opinião, gera distorções que comprometem o juiz da investigação com os seus resultados, com o seu sucesso, porque ele está sujeito a uma inclinação humana muito natural. Se eu vou ter que adotar uma decisão futura, eu vou ter a inclinação quase inevitável de recolher e gerar a maior e melhor quantidade de informação possível. Eu não quero adotar decisões desde a ignorância epistêmica. Por isso, o processo penal acusatório é um pouco intuitivo, né? Mas se o mesmo juiz que controla a investigação vai julgar o réu, então vocês acabam gerando aqueles incentivos, muitas vezes perversos, para que aquele juiz que vai ter que julgar no futuro, direta ou indiretamente, gere informação, por exemplo, interrogar réus, testemunhas, oriente ou, às vezes, inclusive, subsídio ou suplemente a tarefa do promotor, enfim. Em última análise, nesse contexto, na minha opinião, não tem devido processo, nem na fase de investigação, nem na fase de julgamento. Nesse contexto, ou nessa estrutura, sinceramente, eu acho que a ideia de que estruturalmente existe imparcialidade finalmente se sustenta numa crença ou dogma quase religioso, inquisitivo, de que o juiz profissional tem condições de superioridade moral e intelectual diferente ao resto dos seres humanos, ao ponto tal que ele, inclusive, está em condições de tirar da sua cabeça toda aquela informação que ele mesmo gerou, conheceu, e, na verdade, isso um pouco, né, na minha opinião, como acreditar no Papai Noel, né, porque a natureza humana é outra. Essa matéria eu acho que é importante lembrar que o simples exercício da persecução criminal sempre é um perigo para a afetação dos direitos fundamentais e sua legitimidade em termos de limites constitucionais. E por isso aquela figura do juiz imparcial que não tenha nenhum compromisso com o sucesso da investigação e do processo é tão importante. Então, pensando no caráter controverso do juiz das garantias, foi também muito no Chile, ainda é aqui no Chile, é importante lembrar que a função garantista da jurisdição, do juiz de controle de investigação, não é uma fonte de impunidade, como muitas vezes, erradamente, na minha opinião, se repete. Pelo contrário, aquela função de controle garantístico da investigação, na verdade, cumpre uma função legitimadora do poder penal do Estado, né? Binder sempre diz, não existe um processo penal que seja só garantias. As garantias existem também porque existe e é legítima a eficiência penal. E, para isso, é fundamental ter um juiz verdadeiramente imparcial em termos estruturais. E essas ideias, na minha opinião, têm a ver com a questão central e que tem a ver com o papel fundamental do juiz das garantias, que é a missão desse ator processal na fase de investigação de exercer permanentemente uma ponderação em cada caso penal dinâmica entre a eficiência e os fins legítimos da persecução criminal
é a proteção das garantias individuais dos cidadãos imputados. Processa uma dialética permanente entre esses dois fins legítimos. Essa dialética só pode ser resolvida razoavelmente, na minha opinião, se garante, em termos institucionais, normativos, a independência, a imparcialidade estrutural do juiz. Por isso, a ideia de um juiz de controle de investigação, juiz das garantias, descomprometido com o resultado, com o sucesso da investigação, exige também não só uma mudança de regras, mas também um forte compromisso cultural, ideológico com a função do juiz no processo penal. A ideia central é que, no Estado de Direito, o juiz nunca pode ter nenhum tipo de compromisso com as políticas de segurança pública, nem do Ministério Público, a polícia, o governo, tanto faz. O juiz só pode ter ouvidos e olhos para os fatos do caso criminal e para o direito aplicável. E, na minha opinião, essa promessa constitucional da democracia se garante melhor descomprometendo o juiz na fase de investigação de qualquer tipo de questão que não tenha estritamente, única e exclusivamente a ver com a tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos suspeitos na fase de investigação. Quer dizer, exercer exclusivamente um controle sobre a atividade do Ministério Público e da polícia, com sujeição à lei. Afinal, sem a sujeição à lei, quando os juízes têm agendas ou comandam lutas, sei lá, a independência judicial acaba por se transformar numa perigosa forma de tirania, na qual o governo das leis é substituída pelo governo dos juízes. Eu acho que esse perigo que existe em qualquer sistema, em qualquer país, porque os juízes, afinal, somos humanos, sempre é minimizado quando temos instituições, regras e normas que garantam de maneira mais efetiva a imparcialidade do juiz. Efetivamente, a instauração do juiz das garantias não tem sido fácil, não tem sido simples. No Chile, a gente já tem 20 anos e ainda é um ator muito incompreendido. Mas, curiosamente, quem entende de processo penal, inclusive de política criminal, de combate ao crime, enfim, acaba percebendo que fortalecer, robustecer a imparcialidade e o controle, a tutela efetiva de garantias na fase preliminar ajuda a legitimar a punição do crime e, finalmente, gera não só melhores garantias, mas também maior eficiência do sistema de persecução criminal. Bom, era isso o que eu queria dizer e volto a agradecer muito o convite. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Galhardo. Agora, então, passo de imediato a palavra ao professor Grandinetti, né, para expor suas posições e depois, no final, fazemos uma rodada mais dialógica entre todos os participantes. Professor Grandinetti, com a palavra. Boa tarde a todos, é um prazer estar nesse evento com vocês, conhecer o desembargador Sérgio Blattes, que eu não conhecia, e reencontrar dois grandes amigos, André Maia e Eduardo Galhardo. E eu me lembro que a última vez que nós estivemos juntos, os três, foi num jantar em Santiago, em outubro. Não imaginaríamos que 15 dias depois, Santiago passaria, como o Chile todo, por uma grande convulsão social que ainda se mantém, segundo recebemos informação pelos jornais, agravada aí pela crise provocada pela pandemia, que é uma crise que vai atingir, já atingiu todos os países, com efeitos muito drásticos, principalmente para as economias mais debilitadas, como as nossas economias sul-americanas. Quanto ao tema,
eu vou inicialmente me deter na questão do preconceito que existe em relação ao Instituto do Juiz das Garantias. Esse preconceito pode ser dividido em três. Primeiro, um preconceito por uma eventual falta de discussão. Segundo, preconceito por ser uma importação de um instituto estrangeiro. E o terceiro preconceito se prende à própria nomenclatura, juiz de garantias, remete ao garantismo, num país e num momento em que garantismo é uma doutrina muito mal compreendida pelos brasileiros todos, e a incompreensão faz crescer o preconceito. Então, nessa fase inicial, eu vou dedicar alguns minutos para tentar desconstruir esses preconceitos. E, no final, eu vou querer afirmar que, diferentemente de ser um instituto alienígena, estranho aos brasileiros, o instituto tem parcialmente sangue brasileiro e parcialmente nasceu no Brasil. Pelo menos o Brasil deu a sua contribuição. Então, vamos voltar à década de 60, quando o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, dirigido pelo processualista Zamora e Castilho, resolveu constituir uma comissão para criar um código modelo, um código tipo de processo penal para toda a América Latina. Constituiu uma comissão com os maiores processualistas da América Latina. Entre eles havia 2 brasileiros, José Frederico Marques e Ada Pellegrini Grinover. Essa comissão trabalhou com as dificuldades que nós sabemos, nós imaginamos, com professores de países diferentes, num tempo em que não havia internet, mas conseguiu apresentar o resultado do seu trabalho no Rio de Janeiro, num congresso realizado no dia 25 de março de 1988. E os relatores que apresentaram esse código foram Júlio Maier, falecido recentemente, Fernando de la Rúa, que depois foi eleito presidente da República Argentina, e Ada Pellegrini Grinover. Então, desde o início dos trabalhos, o Brasil estava presente. E esse código contemplou, no artigo 258, a figura do juiz de instrução, que tinha mais ou menos as mesmas funções do juiz de garantias da nossa lei aprovada recentemente. Esse código influenciou na verdade, 2 ondas de reformas em toda a América Latina. Toda a América Latina foi influenciada por este código e todos os países promoveram reformas processuais, reformas nos seus códigos, criando um modelo acusatório com previsão do juiz de garantias. A primeira onda ocorreu na década de 90 e aconteceram as reformas na Argentina, 91, Guatemala, 92, Costa Rica, 96, El Salvador, 96, Venezuela, 98, Paraguai, 98, Bolívia, 99.
essas legislações amadureceram, deram frutos, uma densidade doutrinária, discussões jurisprudenciais que permitiram o surgimento de uma segunda onda de reformas. E agora, sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, especialmente por um braço seu autônomo, que é o CERA, Centro de Estudos Judiciais para as Américas, criado em 1999. E sob os auspícios do CERA, outras tantas nações sul-americanas promoveram reformas. Chile em 2000, Equador em 2000, Nicarágua em 2001, República Dominicana em 2002, Colômbia 2004, Peru 2004, Panamá 2008, México em 2014 e Uruguai em 2014. Todos têm códigos acusatórios com juiz de garantias. Apenas o Brasil persegue num modelo inquisitorial, sem previsão prática efetiva de juiz de garantias, porque a lei foi suspensa pela liminar do ministro Fux, em que pese o esforço que nós, doutrinadores do processo penal, e professores e operadores do direito, vimos fazendo por ocasião do PL 159 de 2009, que previa o juiz de garantias. Esse PL foi objeto de intensa discussão e, com isso, eu estou tentando desconstituir a primeira das presunções de ausência de debate, a liminar do ministro Fux, em determinado momento, diz assim: houvesse o legislador tratado a criação do juiz de garantias em toda a sua complexidade, como política pública que é, promovendo ampla discussão social e política com a devida participação dos entes juridicamente interessados, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, não teria a Lei 13.964 incorrido nesses vícios que impinam a constitucionalidade de alguns dos seus dispositivos. Pois bem, todos esses órgãos participaram da discussão do PL 159. O Poder Judiciário participou intensamente, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Eu tive a honra de integrar uma comissão da AMB. E a comissão da AMB, composta também pelo desembargador Nereu Giacomoli, pelo juiz do Rio Grande do Sul, Augusto Irion, e pelo juiz do Paraná, Daniel Avelar, aprovou o juiz de garantias naquela época. Aprovou, de modo que a magistratura foi muito ouvida. As reuniões aconteceram em vários estados. Todos foram ouvidos. Portanto, houve intensa discussão sobre esse tema. E as academias também debateram intensamente, de modo que não houve falta de discussão. E o Instituto, como eu disse, já foi tão debatido no Brasil que ele pertence, ele integra, portanto, como eu disse, o solo e o sangue brasileiro. E houve, no entanto, nessa trajetória, uma necessidade de alterar a nomenclatura, e aqui eu ataco a terceiro preconceito. Inicialmente, pelo código tipo, o Instituto se chamava juiz de garantias. Nessa segunda onda de reformas,
a partir da década de 2000, percebeu-se a necessidade de alterar-se a nomenclatura para juiz de garantias e não juiz de instrução, como previa o código lá. Eu acho que eu me equivoquei agora no minuto passado, que eu misturei os dois termos. Por que aconteceu essa alteração de nomenclatura? Por que os processualistas latino-americanos decidiram mudar a nomenclatura? Por basicamente duas razões. Primeira razão, pelo histórico de violação de direitos humanos na América Latina. Foi preciso demarcar nestas nações tão ultrajadas em termos de direitos humanos que este juiz teria a função de ser um garantidor de direitos humanos. E o segundo motivo foi a necessidade de evitar-se qualquer associação, qualquer influência do modelo de juiz de instrução europeu, que tem a sua matriz ainda hoje vinculada ao modelo inquisitivo. Daí porque foi necessário desapartar o nosso juiz de garantias do juiz de instrução europeu. Voltando à primeira razão, ao primeiro motivo, por que se desejou contribuir para reforçar a função garantidora de direitos humanos do juiz? Em decorrência também da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente o caso Bayarri versus Argentina, de 2012, em que a Corte diz especificamente, expressamente, o juiz é o garante dos direitos de toda pessoa sob a custódia do Estado. E também da decisão em Tibe versus Equador, de 2004, em que a Corte disse que é essencial para a proteção do direito à liberdade pessoal e para outorgar proteção a outros direitos, como a vida e a integridade pessoal. São proteções dirigidas ao juiz de garantias. O juiz é um garantidor desse modelo, desse sistema de proteção dos direitos humanos. Por isso que a terminologia passou a ser juiz de garantias. E quanto ao segundo fundamento, e aqui já vou praticamente encerrar a minha primeira intervenção. Ficou clara a necessidade de afastar o nosso modelo do europeu, porque os modelos europeus, especialmente o modelo português e o italiano, que influenciam tanto o processo penal brasileiro, têm muito arraigadas neles a concepção de uma colaboração intrínseca, institucional, entre o juiz e o promotor. Vejam que o Código de Processo Penal português diz, no artigo 53, que é a função do Ministério Público colaborar com o juiz na descoberta da verdade. Artigo 53.1. O Ministério Público em Portugal é considerado autoridade judiciária, ao qual se dá o poder, inclusive, de decretar a detenção do réu por 24 horas, sem autorização judicial. E ele está
como eu disse antes, comprometido com essa busca da verdade numa espécie de associação com o juiz. O modelo italiano padece também dos mesmos vícios. Na Itália, as funções são fungíveis do juiz e do promotor. O promotor hoje pode ser o juiz amanhã, e o juiz hoje pode ser o promotor de amanhã. Essa associação é tão grande que o juiz de instrução italiano pode determinar de ofício que o promotor formule a acusação, mesmo o promotor se recusando. O juiz tem esse poder, de modo que a busca da verdade nesses sistemas é inteiramente diferente da busca da verdade que os países latino-americanos adotaram. E eu encerro ilustrando isso com uma frase de Alberto Binder, que trabalhou muito na elaboração desses projetos todos a que eu me referi. Deve ser tão forte o compromisso do juiz com a verdade que ele deve jamais buscá-la. Ele deve exigir a verdade dos acusadores, mas não ele, juiz, buscar a verdade. Ou seja, o sentido da verdade entre nós, latino-americanos, difere extremamente, radicalmente do modelo de verdade dos países europeus que adotaram o sistema acusatório, mais arraigados ainda no modelo inquisitorial. Esse é um retrato, e eu termino aqui, da evolução do Instituto nos países latino-americanos, com a única exceção do Brasil, que não adotou nem um modelo acusatório. Temos como plataforma um código inquisitorial, que é o Código de 41, uma plataforma inquisitorial que tem um aplicativo ou outro que funcionam no formato do sistema acusatório, ou seja, esse sistema não pode funcionar. Em termos de internet, esse modelo não tem como funcionar bem. Então, é preciso realmente que todos discutam, especialmente os juízes brasileiros, despidos de preconceitos, para que nós possamos efetivar esse instituto na medida das contingências materiais de cada região do Brasil. O Sudeste e o Sul já poderiam implementar o modelo do juiz de garantia sem problemas. Talvez o norte do país tenha mais dificuldades, o norte, o centro-oeste, e talvez se pudesse prever que essas regiões tivessem um prazo aí de 2 ou 3 anos para a implementação, mas não é impossível, não é inviável, tanto assim que países muito menores que o Brasil e muito mais pobres que o Brasil implementaram o juiz de garantias. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço ao professor Grandinetti e gostaria de fazer um gancho na sua fala com relação à questão do preconceito. Né? E me parece muito acertada essa questão do preconceito do juízo de garantias. Porque nós, brasileiros, nós também sentimos que a sociedade tem um preconceito quando se fala com direitos humanos. Como se, quando se falar em direitos humanos, está se falando em direitos dos criminosos. Né? E, nesse sentido, eu concordo plenamente de que o juízo de garantias, para a grande massa ou para a opinião pública, pode significar isso. Agora, o que causa espécie, né, é de que este preconceito ele permeia pela doutrina e pelos próprios magistrados e órgãos
de Justiça e o próprio Ministério Público, que se coloca contra isso como se um juízo de garantias seria a garantia da impunidade. Então, isto estaria, eu dirijo a pergunta para o senhor, né? Isto estaria ligado a uma formação ideológica nacional que vê o processo penal ainda como um instrumento de controle social e que, diante de um país tão desigual, né, sabendo-se que a clientela do processo penal, por assim dizer, na sua grande esmagadora maioria, está na base da pirâmide social, aqueles que estão um patamar acima entendem que isso não lhes afeta e, portanto, deve continuar assim como um instrumento de controle social. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Eu agradeço a pergunta, porque, devido a limitações de tempo e concisão, eu me ative ao preconceito apenas com relação à terminologia e a forma com a qual o Instituto foi introduzido na legislação brasileira. Mas a sua pergunta me motiva a estender esse preconceito ou a aprofundar esse preconceito para dizer que esse sentimento que o senhor bem percebeu agora, esse sentimento está arraigado na formação histórica e social dos países latino-americanos. Esse preconceito nada mais é do que uma espécie de racismo. Por que nós seguimos com o modelo inquisitorial trazido da Europa e aplicado em todas as nações latino-americanas, seja com base na legislação espanhola, seja com base no Código Rocco italiano, que foram as nossas fontes, também contribuiu aí a legislação portuguesa. Mas por que nós nos associamos tanto a esses modelos inquisitoriais importados? Porque eles eram o melhor instrumento legal para a manutenção do racismo estruturante dentro do processo penal. Eles serviram para manter no processo penal bem vivo o racismo, de modo que a intolerância ela se converte em um dado inconsciente na formação dos operadores jurídicos brasileiros. Enquanto não se aprofundar a discussão sobre racismo no Brasil, nós continuaremos com esse preconceito. Ora, o preconceito se dirige à clientela majoritária do sistema penal, como a base do nosso sistema penal se dirige a pessoas de classes mais baixas e especialmente aos negros. Basta ver as estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional. A consequência disso é que eles não merecem direitos humanos, eles não têm por que ter direitos humanos. Um juiz comprometido com direitos humanos vai ser um juiz que vai soltá-los todos. Esse é o ponto, o senhor tocou exatamente no nosso calcanhar de Aquiles. Por isso que não se quer que o juiz seja um garantidor de direitos humanos, porque nós vamos estender a rede de proteção de direitos humanos a essas camadas todas. Então, nós temos que tratar o processo penal aliado com a história das instituições e desvendar, descobrir, desvelar o racismo que impera nas nossas instituições, Ministério Público e magistratura, fundamentalmente. Bem, agradeço a sua manifestação e começam a chegar algumas perguntas
de internautas que estão nos acompanhando e que já passam de 200 nesse momento. Eu vou procurar sintetizar as perguntas de forma que elas não fiquem muito diversas, agrupando-as conforme os assuntos. E aí eu deixo a palavra à disposição para aquele dos senhores que achar oportuno se manifestar a respeito. Nós temos uma aqui que chega de Luciano Lozeca, que ele é favorável à implantação. Agora, como aplicar o Instituto em um país de dimensões continentais? Alguma coisa que o professor Grandinetti já abordou agora, né? Na qual, segundo dados do CNJ, 38% das comarcas são compostas por juiz de vara única, com distâncias enormes a serem preenchidas. Também tem uma pergunta aqui de Ricardo Guedes, fazendo uma ligação com a audiência de custódia. Será que a dificuldade maior está em fazer os juízes trabalhar além dos seus gabinetes? Eu creio que não guarda muita similitude. Embora a audiência de custódia é tão combatida quanto, né? Exato. Se o senhor me permite, os colegas me permitem, eu tenho a impressão que o dado percentual trazido pelo Dr. Lozecan no questionamento dele, me parece que há alguma disparidade. Eu, particularmente, tinha a informação, a partir da última decisão lá do ministro Toffoli, anterior à decisão do ministro Fux, de que esse percentual ele girava em torno de 18% a 19% de comarcas com vara única, com apenas um juiz, né? Mas a pergunta do Dr. Lozecan é muito interessante, porque ela nos propicia fazer uma abordagem de refletir sobre modelos de transição, né, nessas reformas de legislação processuais penais. E se nós olharmos para os nossos vizinhos latino-americanos, a gente consegue enxergar, em especial o Chile, que teve no início dos anos 2000 a reforma paradigmática, né, em termos de legislação processual penal, a gente consegue entender a opção por uma metodologia de implementação gradual das reformas e das modificações. No Chile, o Eduardo pode me confirmar aqui, a reforma ela é implantada a partir das comarcas menores até chegar, depois de 5 anos, na capital Santiago, né? Ou seja, há uma implementação gradual. A gente poderia trazer, e isso estava previsto no anteprojeto de reforma que deu origem ao PLS 156 de 2009, que o Dr. Grandinetti mencionou. Esses mecanismos de transição, eles estavam previstos, e era prevista a implantação do juiz de garantias imediata nas comarcas de entrância final, né? A implantação num prazo de até 3 anos nas comarcas de entrância intermediária e a implantação num prazo de 5 anos para comarcas de entrância inicial, justamente para se permitir com isso que o Poder Judiciário se estruture, se reorganize para satisfazer essas necessidades estruturais. Então, isso me parece que foi bem ponderado na decisão do ministro Toffoli, né? Quando ele diz, olha, não dá para implementar o juiz de garantias em 30 dias, né? E aí ele estende o prazo para 6 meses. Vejam, ainda é um prazo curto, mas era um prazo suficiente para se discutir o tema. Eu concordo que é preciso. Agora, disse o Dr. Grandinetti, né? As regiões sul e sudeste, pelo menos nas capitais, já teriam condições de uma implementação imediata. E, a par disso, a gente pode trabalhar, como eu havia mencionado, com a questão tecnológica inicialmente, com um prazo de implementação virtual do juiz de garantias até que o judiciário possa se estruturar, né? Mas eu costumo dizer que nós precisamos correr na frente. A reforma legislativa ela precisa correr na frente. Ela precisa estimular o judiciário a se estruturar, né? A questão de 20 anos atrás, no início, ali acho que foi ano 2001, se não me engano, quando foi alterado um dispositivo do CPP que falava sobre o interrogatório e implementada a obrigatoriedade da defesa técnica no ato do interrogatório, né, em 2001, eu lembro, enquanto estagiário na época do Tribunal do Júri, das juízas do Tribunal do Júri, aqui da cidade de Porto Alegre, reclamando que não fariam mais, não conseguiriam mais fazer audiência de interrogatório, porque não havia defensoria pública disponível naquele momento,
né? E os advogados não iriam, e não haveria como fazer interrogatório sem a defesa técnica, né? Vejam, aquilo ali foi um dos, não o único, naturalmente, mas um dos fatores que estimulou e fez com que a Defensoria Pública criasse condições políticas de se desenvolver. Ou seja, nós precisamos olhar para frente. E o juiz de garantias, me parece que ele a sua proposta, ela é um olhar para o futuro, né? De aprimoramento da legislação processual penal, de aprimoramento de um sistema de administração de justiça. Não me parece haver discussão sobre a constitucionalidade ou a adequação constitucional do juiz de garantias, com a devida vênia ao entendimento do ministro Fux, que vai buscar argumentos estruturais e de matriz econômico-financeira, orçamentária, para questionar a constitucionalidade, né? Mas não me parece haver dúvidas quanto à constitucionalidade. A discussão, muito mais, é de condições de implementação e de necessidade de implementação do juiz de garantia. André, sobre essa tua colocação, eu gostaria de ouvir o doutor Eduardo Gallardo sobre a implantação, como é que foi no Chile. Porque esta implantação gradual, ela também nos traria problemas. Tá? Por quê? É como eu vejo. Se tu faz a implantação gradual, vai acontecer o seguinte. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? O sujeito julgado em Jaguari não teria juízo de garantias, teoricamente. Tá? E na cidade de Santa Maria, onde eu estou, em Porto Alegre, teria o juízo de garantias. E até que ponto ele seria prejudicado por não ter o juízo de garantias? Quer dizer, nós teríamos dois sistemas andando paralelamente. Então, eu gostaria de ouvir o doutor Eduardo Gallardo como é que foi feito isso no Chile. Obrigado. Bom, o senhor tem razão. Precisamente o que aconteceu no Chile foi que a gente conviveu 5 anos com o processo penal acusatório com respeito às garantias democrático e o velho processo inquisitivo que não respeita as garantias, sem juiz das garantias, sem imparcialidade. Essa foi uma realidade que, inclusive, foi questionada em termos da sua constitucionalidade. Mas o problema é que a alternativa era não fazer nada, porque não era viável em termos de financeiros, em termos de humanos, de recursos humanos, a implementação em todo o território da República, desde o primeiro dia, do novo modelo acusatório. Até porque tem que levar em conta que a reforma no Chile não foi só a implantação do juiz das garantias, foi uma modificação radical, revolucionária de todo o sistema da justiça criminal. Acabaram os juízes criminais, se formaram novos juízes, que eram os juízes das garantias, os juízes orais. O investimento em termos de dinheiro foi enorme. Eu me lembrava, a propósito daquela pergunta sobre as comarcas isoladas, quando começou a reforma no Chile, tinha comarcas. Eu comecei numa comarca muito isolada, essa é uma anedota, que era no norte do país. Tinha a população dessa cidade, não dá nem para chamar cidade, era de 5.000 habitantes. Tinha o juiz das garantias aí. Começou a reforma, a minha primeira audiência de custódia foi como em 3 semanas. Então, e houve uma entrevista ao Ministério da Fazenda daquela época, era o ministro de Fazenda do ex-presidente Ricardo Lagos, e perguntaram, mas por que os senhores estão tirando dinheiro em juízes das garantias em comarcas isoladas onde não tem muito crime? A resposta dele foi, bom, a democracia custa dinheiro. A verdade é isso. Porque foi num momento histórico muito particular. O professor Grandinetti falava nas ditaduras. Nossa reforma foi produto do trauma das violações aos direitos humanos da ditadura. A reforma processual penal no Chile faz parte da justiça transicional. Começou precisamente como reação à inutilidade do sistema inquisitivo para garantir direitos fundamentais. E a gradualidade foi uma necessidade prática. E hoje, praticamente, já não tem processos do sistema inquisitivo. Os únicos processos do sistema inquisitivo que atualmente existem, que estão ainda se desenvolvendo, são os processos por violações de direitos humanos na ditadura, que aconteceram 30, 35, 40 anos atrás.
Esse pessoal ficou com o sistema inquisitivo, mas agora todo mundo está com o sistema novo. Chega numa questão aqui também, do doutor Ulisses de Lousada, que é a seguinte, eu deixo a questão na mesa. Presente que o juiz de garantias será quem analisará a defesa escrita, o recebimento da acusação e a designação, dia e hora para a instrução, tratando-se de delito contra a vida, não estará o da instrução contaminado para pronunciar o acusado? É uma questão. E também o doutor Ulisses, uma outra. O juiz de garantias que deferir a busca e apreensão não estará contaminado para examinar na outra semana o pedido de prisão temporária e mais adiante a preventiva e recebimento da denúncia? São essas duas questões que eu deixo na mesa. Se o doutor Grandinetti quer tomar iniciativa, seu microfone está no mudo, Grandinetti. Eu esqueci de ativar o som. Acho que seria bom o Eduardo explicar que no Chile não há prevenção. A pergunta foi feita com uma mentalidade focada no Instituto da Prevenção, mas o juiz de garantias pressupõe que não haja prevenção. Então, esse juiz que decretou a busca e apreensão, não deve ser ele que vai decretar a prisão, porque não há prevenção. Então, talvez o Eduardo possa explicar isso melhor, e depois eu e o André completamos com como ficaria no Brasil. Sugiro aí, Eduardo. Na verdade, não existe nas nossas varas prevenção. Na minha vara, por exemplo, nós somos 7 juízes das garantias e, normalmente, se eu decreto, por exemplo, uma búsqueda de apreensão, eu não vou ver a prisão preventiva. Mas isso não é sempre assim. É uma questão até aleatória, né? E também tem comarcas com um juiz das garantias, é inevitável que ele seja o mesmo juiz em todas as decisões da fase de investigativa. Mas eu acho que o problema aí, mais que com a imparcialidade estrutural daquele juiz da investigação para exercer aquelas decisões sucessivamente, é relevante distinguir o que nós aqui chamamos a jurisdição cautelar da jurisdição adjudicatária, de julgamento. A do juiz das garantias é só jurisdição cautelar. Em consequência, todas as decisões do juiz das garantias, prisão preventiva, grampos telefônicos, mandados, enfim, são decisões essencialmente provisórias. E no caso do sistema chileno, o Luiz Gustavo falava das reformas da primeira onda e da segunda onda. Uma das características das reformas da segunda onda, que começou com o Chile, é que tudo que acontece na fase de investigação perante o juiz das garantias nunca é escrito, é sempre em audiências orais, públicas, com contraditório, com advogado defensor, enfim. Então, a natureza, a estrutura do debate é muito dinâmica. Naturalmente, é efetivo que se um juiz decretou a detenção do imputado ou a apreensão, ele vai ser mais propenso a decretar a prisão preventiva, porque ele já manifestou uma opinião, né? Isso é perfeitamente possível. Mas eu acho que o relevante é que esse juiz, em momento nenhum, vai estar em posição de julgar aquele réu, de decidir a sua inocência e a sua culpabilidade. Eu acho que esse é o eixo essencial da imparcialidade. Pretender, porque senão a única solução, afinal, poderia ser que 30 juízes de garantias tenham que atuar na fase de investigação para garantir que nenhum deles possa novamente interferir numa situação na qual ele já manifestou a sua opinião. Isso, em termos de gestão, é até impossível, né? Eu entendi, Eduardo, a pergunta do Dr. Lousada a partir de um pensamento de que no Brasil a maior parte das comarcas ela vai ter um juiz de garantias. É claro que nas capitais nós podemos ter juizados de garantias com vários juízes, mas a realidade do interior é de que nós teremos a grande maioria das comarcas com um juiz.
E aí me parece que a dúvida é quanto à repetição mesmo de decisões no âmbito da investigação. E a tua ponderação ela foi muito clara, né? São dois tipos de cognição diferentes, né? Uma cognição horizontal sumária e uma cognição vertical de julgamento, né? A gente, lamentavelmente, não vai atingir a imparcialidade na sua plenitude a 100%, a gente tem que restringir o máximo, na medida do possível, né, a quebra de imparcialidade. Mas tem outra coisa, 30 segundos. Aquela apreensão é verdade, mas também isso tem a ver com a ideia de que, no modelo não acusatório, com juiz de prevenção, a transcendência, a relevância da fase de investigação é enorme. Então, o réu, a vida dele depende do que vai acontecer na fase preliminar. Você tem que lembrar que no modelo acusatório, a fase preliminar de investigação é simplesmente preparatória. Não tem uma transcendência estratégica no julgamento do réu. Então, se dramatiza um pouco aquelas decisões que são essencialmente transitórias, né? Eu acho que esse aspecto último que o Eduardo se referiu é fundamental. Aqui, o problema é que a nossa mentalidade gira por força da nossa história, dos anos que nós estudamos e vivemos com um modelo inquisitorial, a nossa cabeça gira no modelo inquisitorial. Então, é difícil assimilar uma mudança. Mas no sistema acusatório, como bem pontuou o Eduardo, as coisas importantes acontecem na audiência de instrução e julgamento. As provas são apresentadas lá. Nada do que foi produzido na fase investigativa vai comprometer a fase de julgamento. A perícia feita lá na fase de investigação, ela não vai ficar impressa dentro de um inquérito e ser lida pelo juiz o tempo inteiro até o dia do julgamento. Não é assim que acontece. O juiz vai tomar contato com a perícia realizada, supõe aí uma perícia de balística, porque a pergunta parece que também falava de júri. O juiz não tem como ler nada disso antes, o juiz vai chegar na hora e vai ouvir o perito. Vai ouvir o perito. Então, tudo que ficou na fase de investigação não vai, ou pelo menos tendencialmente, não tem como contaminar o juiz que vai sentenciar. O juiz entra no processo absolutamente ignorante. O juiz entra na fase de julgamento absolutamente ignorante, de modo que tem pouco peso, pouca eficácia, eventual pré-julgamento do juiz da fase de investigação que decretou uma busca e depois decretou uma prisão preventiva. Isso perde muito do impacto perante o juiz que vai julgar, que não conhece nada disso e apenas julga com o que acontece apenas ali na hora, na sua presença. Grandinetti, posso aproveitar? André, só para completar, tem um tópico da pergunta do Dr. Ulisses que não ficou respondida. Quer dizer, o juiz de garantia, é ele que pronuncia ou não é ele que pronuncia, no caso? Pelo procedimento aprovado pelo pacote anticrime, não é ele que pronuncia. A diferença, e foi bom relembrar, porque realmente ficou para trás esse ponto, né? Só para ressaltar, a figura do juiz de garantias prevista no projeto de reforma global do Código de Processo, que segue em tramitação na Câmara, né? Ela delimitava a competência do juiz de garantias até o momento do oferecimento da denúncia. Portanto, no momento em que o Ministério Público protocolasse a denúncia, cessava a competência do juiz de garantias, o que significava que o recebimento da denúncia era um ato do juiz da instrução processual penal. A denúncia seria distribuída para um outro juiz que analisaria e receberia ou não essa denúncia. A reforma do pacote anticrime, aprovada no final do ano passado, ela mudou um pouquinho isso, porque ela delimitou a competência do juiz de garantias não ao oferecimento, mas ao recebimento da denúncia.
e mais do que isso, fez uma menção em relação ao recebimento não ao 396, mas ao 399 do Código de Processo Penal, o que faz toda a diferença e talvez gere alguma confusão lá no procedimento do júri. Né? Mas veja, a competência do o juiz de garantias, então, ele atua durante toda a fase preliminar, analisa se recebe ou não a denúncia, 396, determina a citação para oferecimento da resposta, 396A, e analisa as hipóteses de absolvição sumária ou não, 397. E, a partir daí, se não absolver sumariamente, ele encaminha, e aqui eu com a devida vênia, só discordo um pouquinho do doutor Ulisses, eu acho que ele não marca a data para a audiência de instrução de produção de provas que vai ser feita por outro juiz, porque ele não pode interferir na agenda de outro juiz, mas ele encaminha os autos para o outro juiz. Portanto, ele atua até o momento da absolvição sumária ou não, aquela do procedimento ordinário, não a absolvição sumária lá do júri, que é ao final da instrução. Né? Essa é a competência do juiz de garantias. E aqui se discutia muito, essa mudança aconteceu do oferecimento para o recebimento da denúncia, porque a discussão era justamente essa. Ou seja, eu tenho uma decisão de recebimento da denúncia, com risco de estar contaminada pelo juiz de garantias, que já atuou durante a investigação, ou eu contamino o juiz do processo, determinando que ele receba a denúncia, porque para ele receber a denúncia, ele tem que olhar para o inquérito policial, como é que ele vai analisar a justa causa para o processo penal, se ele não olhar o acervo indiciário do inquérito. E por isso a sugestão, eu fui um dos que sustentei essa corrente naquele momento, a sugestão era de que o juiz de garantias atuasse até o momento do recebimento da denúncia. Mas eu imaginava o 396A, eu nem imaginava o 397. Então, o pacote anticrime ele foi além, ele foi até o 399, né? Mas não afeta o júri, na minha opinião, não afeta o júri, não. O judicium accusationis, a primeira fase do júri, é do juiz da vara do júri. É ele que vai fazer a decisão. Não sei se os colegas concordam comigo, se o doutor Grandinetti concorda. Concordo. Bem, nós havíamos combinado que a duração desta live seria em torno de 1h30, tá? Porque, embora o assunto seja muito interessante e nos prende, nós ficaríamos aqui falando mais tempo, mas nós temos uma certa limitação. Chega mais uma pergunta aqui. Bom, mas acho que ela já foi respondida. Eu gostaria de nos encaminhando para o final, tá? Seguindo a mesma sequência das falas iniciais, tá? Que cada um fizesse uma rápida síntese do apanhado desse encontro, tá? Para que nós pudéssemos nos encaminhar para o final. Então, começando talvez pelo André. Ok. Eu aproveito para agradecer já então de antemão, desembargador, ao desembargador Rogério Gesta Leal pelo convite, né, pela possibilidade de estar aqui conversando dialogando sobre o juiz de garantias com dois amigos, em especial o Eduardo, que está tão distante, né, e reforçando na linha, talvez, do que ambos pontuaram, né, o Eduardo na questão do sistema do modelo acusatório democrático e o Grandinetti na questão do preconceito, né, a importância de nós discutirmos e de nós avançarmos um pouco com o juiz de garantias, não tanto quanto fez o Chile, que ao lado do juiz de garantias também implementou todo um modelo de audiências e de oralidade, né, e nós não vamos até esse ponto, mas nós, com o juiz de garantias, nós damos um passo muito importante e muito significativo, né, em direção a um modelo democrático, o mesmo passo que deram vários países europeus no final do século passado, e o mesmo passo que deram todos os países latino-americanos na última década do século passado e nessas primeiras 2 décadas deste século, né, deixando apenas o Brasil para trás. Só aproveito para fazer uma rápida observação em relação a um dos fundamentos do ministro Fux, na decisão que suspende a eficácia do juiz de garantias, quando ele faz uma crítica à importação de institutos alienígenas, né, de outros ordenamentos jurídicos, e para destacar que, assim como o doutor Grandinetti disse, que foi muito discutido, né, destacar que foi muito estudado
e muito discutido também os inúmeros precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, que levaram e motivaram que todos os países europeus mudassem os seus modelos de justiça penal no século passado, o que depois acabou afetando também a América Latina, né? E para dizer que se no Brasil não há um juiz de instrução como havia na Europa e como havia na América Latina, né, o que talvez nos dificulte compreender a necessidade do juiz de garantias, é importante nós observarmos os precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a gente vai perceber que ali muitas das situações, seguramente a grande maioria das situações que levaram a reclamações perante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e que levaram a condenações dos países no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos por violação da imparcialidade, né, são situações absolutamente semelhantes com o que nós identificamos no dia a dia do nosso processo penal brasileiro, né, como, por exemplo, casos em que nós temos 4, 5 decisões de indeferimento de liberdade provisória, inúmeras decisões que decretam prisão, busca e apreensão, interceptações telefônicas no âmbito da investigação criminal, todas por um mesmo juiz, que depois vai ser aquele juiz que vai ser o responsável pela instrução do processo e pelo julgamento, né? E são situações como essa, como essas, que acabam propiciando, por exemplo, né, fatos ou situações de processos em que o Ministério Público sequer está ausente nas audiências de instrução e julgamento e o juiz acaba conduzindo sozinho todo o processo até a sentença final, né? Isso acontece porque, em razão do conhecimento do juiz em relação a tudo que foi praticado na primeira fase, na fase de investigação, em relação ao envolvimento do juiz com a credibilidade e com a busca da verdade de tudo o que foi feito durante a fase da investigação e de confirmação de tudo que foi feito na fase de investigação. Como disse o doutor Grandinetti, essa mentalidade, na verdade, é resultado de uma cultura que está arraigada, né, no nosso âmbito jurisdicional, de uma prática que se consolidou há 80 anos, que vem se consolidando há 80 anos, né, e que precisa efetivamente ser superada, né, para que nosso processo penal tenha uma aproximação, eu digo assim, uma aproximação mínima ao que diz a Constituição Federal e ao que determinam os tratados internacionais aí protetivos de direitos humanos. Acho que nós damos um grande passo e esse tipo de espaço aqui que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está criando é um espaço muito importante para que a gente possa refletir e reforçar a necessidade de avançar em busca de um sistema, de um modelo de justiça minimamente democrático. Muito obrigado, desembargador, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui durante essa hora e meia. Então, agora, seguindo a ordem, o doutor Eduardo Galardo, juiz muito obrigado. de Santiago do Chile. Muito obrigado, uma honra participar hoje. Não, só queria dizer para me despedir que eu acho que é essencial que nesses debates que são controversos, como o professor Grandinetti falava, nós tentemos tirar os preconceitos, os mitos. Não é verdade que o juiz das garantias ou o juízo das garantias gera impunidade, mais crime, que o juiz começa a soltar irrazoavelmente bandido perigoso. Tudo isso é uma mentira enorme. E a verdade é que é pelo contrário. Quando a gente tem um juízo das garantias forte, intenso, controlando a polícia, controlando o Ministério Público, imparcial, afinal, temos também uma investigação criminal, uma punição estatal mais eficiente, porque mais sofisticada. Quando a polícia e o promotor sabem que tem que satisfazer estándares exigentes de garantias, de confiabilidade da informação, eles vão trabalhar melhor. E quando eles trabalham melhor, a informação é muito mais confiável. E isso garante uma melhor justiça, inclusive em termos de verdade real, histórica. Eu acho que a essência dos juízos das garantias é oferecer ao cidadão uma situação na qual, quando ele for julgado por um juiz do juízo, ele não tenha que se defender do juiz. Afinal, é isso. Ele se defenda do Ministério Público. Se eu vou ser julgado pelo juiz da investigação, eu estou me defendendo do juiz. E aí não tem devido processo. Um abraço, se cuida. Obrigado. Professor Luiz Gustavo Grandinetti. Eu também queria agradecer ao desembargador Rogério Gesta Leal,
que foi um dos organizadores desse evento, agradecer pela lembrança ao meu nome. E, encerrando, eu queria só comentar que os juízes estão preocupados com excesso de aumento da carga de trabalho, e o ministro Fux está preocupado com aumento de custos. Eu só queria ponderar que esse trabalho que caberá ao juiz de garantias, ele hoje já é realizado por outro juiz, de modo que não vai haver aumento de carga de trabalho. O que os tribunais vão ter que fazer é uma melhor divisão da carga de trabalho, mas não haverá aumento de carga de trabalho. E com relação ao aumento de custos, que foi um dos fundamentos para a concessão da liminar, também não haverá necessidade de contratação de novos juízes ou novos promotores, como imaginou a decisão liminar. O Brasil tem quase 13 mil juízes e número um pouco inferior de promotores. Não haverá a necessidade de fazer concursos em massa, como se aventou, ou como houve no Chile. A situação do Chile era muito pior do que a nossa para implementar a reforma, porque o Chile não tinha a instituição Ministério Público. O Ministério Público chileno foi criado no ano 2000. Por isso que o Eduardo se referiu aí a uma vultosa quantia que foi investida. Essa quantia foi investida também para a criação de uma instituição nova, que era o Ministério Público, que não havia. No nosso caso, não. Basta uma divisão de trabalhos mais racional e vamos precisar, talvez, investir mais no norte e no centro-oeste. Aí sim teremos que investir mais e o projeto, a ideia do juiz de garantia realmente não poderá ser implementada em 30 dias. Aí o prazo fica muito curto, mas é plenamente factível. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, encerrando, então, eu só gostaria de fazer uma consideração que me parece importante nesse momento, é de que esta pandemia que nós estamos vivendo tem demonstrado que nós temos condições de fazer um trabalho online de tanta qualidade quanto presencial. Tá? E isto poderá facilitar, inclusive, o juiz de garantia de um juiz estar noutra cidade e conseguir, pela internet, pelos recursos que hoje nós dispomos, produzir todos os atos como se presente estiver. Tá? Principalmente com o crescimento e a implantação do processo eletrônico, como está fazendo o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e está implantando já o EPROC, né, nos processos criminais. Então, eu quero renovar o agradecimento ao professor André Machado Maia, ao doutor Eduardo Galhardo, ao professor Luiz Gustavo Grandinetti, que nos brindaram com esta conversa e, com certeza, trouxe esclarecimentos para os magistrados, os servidores da Justiça do Rio Grande do Sul e também para aqueles que, não pertencendo aos quadros da Justiça, nos acompanham nessa live ou vão nos assistir posteriormente no canal do YouTube. Renovados os agradecimentos, muito obrigado a todos, e uma boa semana. E como disse o doutor Galhardo, vamos nos cuidar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Eduardo, até logo.